Fala galera do YouTube, como eu tinha dito no vídeo anterior, que acabou ficando extenso demais a explicação do parágrafo 1º do artigo 28A, hoje a gente vai estar trabalhando somente o parágrafo 2º, destrinchando cada um dos seus incisos. Bom, mais uma vez vamos colocar aqui o quadro para nos auxiliar, com a leitura do dispositivo, e vamos fazer a leitura agora. Diz o parágrafo 2º do 28A do Código de Processo Penal: o disposto no caput desse artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: se for cabível a transação penal de competência dos juizados especiais criminais, nos termos da lei; se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; ter sido agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino em favor do agressor. Vejam bem, esse parágrafo 2º do artigo 28A, ele traz causas objetivas de vedação do acordo de não persecução penal. São causas objetivas, ou seja, uma vez enquadrado aquele caso, não existe valoração nenhuma do membro. O membro pode dizer, mas foi violência doméstica, mas eu entendo que é cabível, que dá para ressocializar aquele indivíduo. Não é possível. Uma vez enquadrado no parágrafo 2º do artigo 28A, não haverá a possibilidade de realização do acordo de não persecução penal. Então vamos à leitura agora do inciso 1. Se for cabível, transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. Vejam só, aqui a gente precisa fazer uma análise de todo o item do acordo de não persecução penal. Se por acaso, na hora que você pega a análise daquele caso concreto e você vislumbra que é cabível o arquivamento, isso a gente disse lá no primeiro vídeo do caput do 28A, se você percebe que é um caso de arquivamento, não há conversa de acordo de não persecução penal. Arquiva. Depois que você analisa que não é caso de arquivamento, você ainda tem mais uma etapa a vencer. Você vai olhar e vai dizer, é caso de transação penal? Se sim, você vai priorizar a transação penal. Se não, aí você vai cair na possibilidade do acordo de não persecução penal. E aí, por que a transação penal ela tem essa prioridade em cima do acordo de não persecução penal? Basicamente, 2 motivos. Primeiro, pela especialidade. A transação penal ela é cabível aos delitos dos juizados especiais criminais. Então, pela especialidade, a transação penal ela acaba tendo primazia em relação ao acordo de não persecução penal. E em segundo lugar, a transação penal ela é um instituto mais fechado, mais hermeticamente fechado. Em que sentido? A transação penal, uma vez cabível, ela vai permitir a aplicação imediata de uma medida restritiva de direitos ou multa, ou um ou outro. Não é possível você transacionar condições outras desde que compatíveis, etc, etc. Como a gente já viu na análise do caput do artigo 28A. Não é possível. Uma vez cabível a transação penal, vai haver a imposição imediata ou de restritiva de direitos ou de multa. Então, por ela ser mais fechada e mais específica para os juizados especiais criminais, aí ela vai ter uma primazia em relação ao acordo. Por isso que quando o promotor for analisar um caso concreto, ele vai analisar, primeiro, é caso de arquivamento? Não é caso de arquivamento. Segundo, é caso de transação? Não é caso de transação. Então sim, agora vamos ver se é caso de acordo de não persecução penal. Vamos agora para o inciso 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Esse dispositivo a gente tem que repartir ele em 3 partes. Primeira parte, se o investigado for reincidente, para aí, pronto. Se o investigado for reincidente, acabou o acordo de não persecução penal. Esse é o primeiro óbice. Não é possível a análise do acordo de não persecução penal se ele for reincidente. E como se dá a reincidência aqui? Da mesma forma que no processo penal. Ou seja, o agente pratica novo fato,
após ter sido condenado por fato anterior com sentença transitada em julgado. Só que nesse caso a reincidência ela não vai ser constatada em uma sentença penal condenatória. Ela vai ser avaliada pelo promotor quando dá análise do caso concreto. Peguei um caso concreto na minha mesa que dizia respeito, por exemplo, a um indivíduo que estava cometendo estelionato e já tinha sido condenado com trânsito em julgado por outro estelionato, por exemplo, por outro crime. Ele é reincidente. E nessa reincidência não é possível aplicar o acordo de não persecução penal, beleza? Essa é a primeira parte, o primeiro compartimento do inciso 2 que a gente precisava analisar. Vamos passar do lado e vamos analisar agora a segunda parte. Se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. Ele não é reincidente, ou seja, a reincidência já passou, não é mais o caso de reincidência, mas sim o caso de um indivíduo que vem praticando de forma habitual, reiterada a sua conduta criminosa. Ele ainda não é tecnicamente reincidente. Por exemplo, responde a um processo, responde a 2 processos, responde a 15 processos. Ele não é reincidente porque ele ainda não teve uma sentença penal transitada em julgado. Mas ele é contumaz na prática delitiva, ou seja, ele vem numa reiteração criminosa. Esse é um outro motivo também para se afastar objetivamente. Por que objetivamente? Porque você vai comprovar na fundamentação que aquele indivíduo já está sendo processado por 5, 6, 7 delitos de estelionato. Então você comprova a habitualidade e afasta também a aplicação do acordo de não persecução penal. E aí entra a terceira parte. Essa terceira parte, que fala de uma exceção, é uma exceção para a segunda parte, não para a reincidência. A reincidência ela se caracteriza com a sentença penal condenatória transitada em julgado por fato anterior. Aqui, essa exceção ela é uma exceção que se aplica especificamente à reiteração, à habitualidade criminosa do indivíduo. E o que é que a exceção diz? Exceto se insignificantes os crimes pretéritos. Isso é de uma obviedade gritante. Ora, se os crimes pretéritos são insignificantes, insignificância afasta a tipicidade material. Não há fato criminoso para ser discutido. Então, tecnicamente, não há reiteração, não há habitualidade criminosa. Não há crime para se poder usar como parâmetro. Então, essa é uma exceção, que é uma exceção óbvia, que nem precisaria estar aqui, é uma exceção específica para a segunda parte do inciso 2. O inciso 3 vai dizer o seguinte: ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Percebam aqui que esse dispositivo, ele se assemelha a um dispositivo que está lá na lei dos juizados especiais, a 9.099, que fala da transação penal, só que tem um diferencial. A lei que trata dos juizados especiais, ela tem uma cláusula de vedação da transação penal quando o agente foi beneficiado nos 5 anos anteriores com aplicação de medida de restritiva de direitos ou multa. É uma vedação muito específica. Se aquele indivíduo foi beneficiado com uma restritiva de direitos ou multa, ele não vai ter direito à transação penal. O acordo de não persecução penal, ele foi além, ele abriu mais o leque de vedações, porque ele diz: se o indivíduo foi beneficiado nos últimos 5 anos com transação penal, acordo de não persecução penal ou mesmo suspensão condicional do processo, já está afastado o acordo de não persecução penal. O acordo foi além, o 28A foi além e ampliou as hipóteses de vedação. Não basta que ele tenha sido beneficiado nos últimos 5 anos com pena restritiva de direitos ou multa, e sim que ele tenha recebido uma transação, recebido um acordo de não persecução penal ou uma suspensão condicional do processo. Se enquadrou num desses 3, tchau, não tem mais condições de você aplicar o acordo de não persecução aqui. E por fim o inciso 4, que fala nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino em favor do agressor. Aqui eu preciso fazer uma menção histórica dessa vedação aqui. Quando a resolução 181 surgiu, que posteriormente foi modificada pela resolução número 183 do CNMP, essa resolução ela veio e vedou violência doméstica e crimes hediondos ou equiparados. Quando veio o artigo 28A e afastou os hediondos e equiparados, permanecendo apenas violência doméstica e familiar, não há mais como você manter a vedação para
os crimes hediondos equiparados. Nesse aspecto, a disciplina da resolução ela foi afastada pela Lei 13.964. Em outros aspectos, a gente já viu que a resolução ela permanece, como por exemplo a gravação em mídia da confissão do investigado. Isso permanece. É possível você fazer a gravação em mídia, então é possível você beber da fonte da resolução 183 do CNMP. Mas nesse aspecto aqui específico de vedação objetiva, se tratando de uma opção legislativa pela vedação apenas para os crimes de violência doméstica, hoje, nos crimes hediondos e equiparados, desde que se enquadrem na possibilidade do acordo de não persecução penal, é possível sim fazer um ANPP com o investigado. E para finalizar, eu vou esticar um pouquinho mais esse vídeo para incluir aqui o parágrafo 3º do artigo 28A, que é bem simples, que diz: o acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Muito óbvio. Vai ser um acordo celebrado por escrito, tem natureza contratual, obrigacional, e vai ser celebrado pelas partes. Quais são as partes? O Ministério Público de um lado e o investigado com o seu defensor, obviamente, do outro. Bom, gente, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Já convido você para os próximos vídeos em que a gente vai estar finalizando, nesse próximo ou no máximo em mais 2 vídeos, a gente vai estar finalizando o artigo 28A e encerrando toda a temática do acordo de não persecução penal. Se você não é inscrito, se inscreve, não deixa de ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Se gostou do vídeo, dá um like e a gente vai se encontrando nos próximos vídeos. Até lá!